A garçonete foi trabalhar em uma festa em uma mansão de luxo e ficou paralisada ao ver sua foto de infância em uma moldura preta. Rafaela sempre foi uma jovem batalhadora. Desde cedo, aprendeu que a vida não era fácil e que, se quisesse algo, teria que lutar por conta própria. Seus pais adotivos, pessoas humildes, sempre fizeram o possível para sustentá-la e dar-lhe o que podiam, mas a realidade era dura. Aos 23 anos, ela já estava acostumada com a rotina de longos turnos em diversos empregos. Naquela noite, ela estava a caminho de mais um trabalho: servir como garçonete em uma festa de luxo. A mansão dos Valverde era um símbolo de poder e riqueza. Localizada em uma área nobre da cidade, era uma construção imponente, com colunas altas e uma fachada clássica que exalava opulência. Rafaela já tinha trabalhado em alguns eventos grandes antes, mas aquele parecia diferente. Enquanto caminhava pelo jardim bem cuidado, ela sentia o peso da grandiosidade do lugar. Só mais um dia de trabalho, pensou, tentando ignorar o nervosismo que crescia dentro dela. Assim que entrou pela porta dos fundos da mansão, foi imediatamente recebida pelo chefe dos garçons. Ele era um homem severo, com uma expressão que não mostrava muita paciência para erros. Rafaela ouviu atentamente as instruções. Nada de conversa com os convidados. Façam o seu trabalho discretamente e sejam eficientes. Ela assentiu, colocando o avental e segurando firmemente a bandeja nas mãos. Aquela era apenas mais uma noite de serviço, e ela não queria chamar atenção. Enquanto os convidados chegavam, Rafaela começou a circular pela festa, servindo bebidas e petiscos. O salão principal era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, iluminando a sala com uma luz dourada suave. As risadas e conversas flutuavam pelo ambiente, enquanto a música clássica tocava ao fundo. Homens em ternos caros e mulheres em vestidos deslumbrantes desfilavam com confiança, como se pertencessem a um mundo totalmente diferente do de Rafaela. Por mais que estivesse focada em seu trabalho, algo naquela mansão a incomodava. Havia um certo ar de mistério no lugar. Enquanto caminhava pelo salão, seus olhos foram atraídos por um corredor que parecia diferente do resto da casa. Ele era mais silencioso, menos iluminado, quase como se estivesse esquecido. Rafaela sabia que não deveria se afastar da área de serviço, mas algo naquele corredor a chamou. Era como se uma força invisível a empurrasse naquela direção. Discretamente, ela se aproximou. Seus passos ecoavam suavemente pelo chão de mármore. As paredes eram adornadas com quadros elegantes, retratando figuras que, sem dúvida, faziam parte da história rica dos Valverde. Foi então que seus olhos se fixaram em algo que a fez parar imediatamente. Ali, pendurada em uma moldura preta, estava uma foto antiga. Uma foto que não deveria estar ali, porque era impossível, mas lá estava. Rafaela se aproximou lentamente, seus olhos arregalados, o coração acelerado. Na foto, uma garotinha de cabelos castanhos encarava a câmera com um sorriso tímido, mas o que realmente a fez perder o fôlego foi o reconhecimento imediato. Aquela garotinha era ela mesma, não havia como confundir. Aquela foto, de quando ela tinha cerca de 5 anos, era de um tempo que nem seus pais adotivos tinham registros claros. Mas por que uma imagem dela estaria pendurada em uma casa onde ela nunca havia estado antes? Quem eram essas pessoas? Confusa e com o coração batendo forte no peito, Rafaela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém a observava. Sentia que estava vendo algo que não deveria, algo que poderia mudar tudo, mas antes que pudesse processar o que aquilo significava, ouviu o som de passos. Rapidamente, ela se afastou da foto e voltou ao salão principal, tentando recuperar a compostura. Por mais que tentasse, a imagem daquela foto não saía de sua cabeça. Ela precisava de respostas. Mas como iria perguntar algo tão estranho sem levantar suspeitas? Rafaela sabia que o melhor seria ser cautelosa, mas também sabia que não conseguiria seguir em frente sem descobrir o porquê daquela foto estar ali. Quem mais sabia disso? E o que mais aquele lugar escondia? Enquanto continuava a servir os convidados,
Rafaela se sentia dividida entre o dever de terminar o turno e o desejo incontrolável de investigar mais. Seus olhos vagavam pela sala, observando cada detalhe com uma nova perspectiva. Quem entre aqueles convidados saberia algo sobre o seu passado? E quem seria o primeiro a perceber que ela não era apenas uma garçonete qualquer? O relógio marcava apenas o início da festa, mas Rafaela sabia que aquela seria uma noite longa, muito mais longa do que ela jamais poderia imaginar. A noite continuava a avançar, e Rafaela tentava a todo custo manter a compostura. Cada vez que entregava uma bandeja ou servia uma taça de champanhe, sua mente voltava àquela foto pendurada no corredor. Era como se aquela imagem estivesse gravada em sua cabeça, e a sensação de desconforto só aumentava. Ela não conseguia deixar de pensar: o que aquela foto está fazendo aqui? Por que eu nunca soube nada sobre isso? O que a incomodava ainda mais era que seus pais adotivos, sempre tão amorosos, jamais haviam mencionado qualquer ligação com a família Valverde ou com aquela casa. Nada fazia sentido, mas Rafaela sabia que precisava de respostas. Ela só não sabia como consegui-las sem parecer completamente insana. Enquanto servia os convidados, Rafaela começou a observar mais atentamente as pessoas ao seu redor. Eram figuras que, claramente, pertenciam à elite da cidade. Conversavam com confiança, faziam brindes elegantes, riam de piadas que ela nunca entenderia. Entre eles, o patriarca Cláudio Valverde se destacava. Ele tinha uma postura imponente, cabelos grisalhos bem penteados e um olhar afiado, que fazia com que todos ao redor parecessem estar sempre buscando sua aprovação. Rafaela já havia ouvido falar de Cláudio antes, claro. Era impossível viver naquela cidade e não conhecer o nome Valverde. Eles eram donos de inúmeras empresas, influenciavam decisões políticas e eram uma das famílias mais poderosas do país. Mas agora, ver Cláudio de perto, sabendo que ele poderia estar ligado de alguma forma ao seu passado, fazia o ar ao redor dela parecer mais pesado. Decidida a buscar mais informações, Rafaela começou a fazer perguntas sutis aos outros empregados da casa. Ela sabia que não poderia ser direta, mas se jogasse uma ou outra curiosidade no meio das conversas, talvez conseguisse descobrir algo sem chamar a atenção. "Você já trabalhou aqui há muito tempo?" perguntou a uma das garçonetes mais velhas, enquanto organizavam bandejas na cozinha. "A vida toda", respondeu a mulher, com um sorriso leve, mas cansado. "Os Valverde me contrataram quando eu era bem jovem. Já vi muita coisa nessa casa." Rafaela hesitou, pensando em como formular a próxima pergunta sem parecer suspeita. "E a família? Eles sempre moraram aqui?" "Ah, sim. Essa mansão está com os Valverde há gerações. O senhor Cláudio herdou tudo quando os pais dele morreram. Tristeza, né? Mas é assim que a vida funciona. Os fortes sobrevivem." A palavra herdaram fez o estômago de Rafaela dar um nó. O que significava realmente herdar naquela família? Será que o destino dos Valverde estava de alguma forma ligado ao seu? O que teria acontecido com seus próprios pais biológicos? De volta ao salão, ela notou que Cláudio estava envolvido em uma conversa animada com outros empresários. Por um momento, ele lançou um olhar rápido na direção de Rafaela, mas logo voltou a dar atenção aos seus convidados. Aquilo foi suficiente para arrepiá-la dos pés à cabeça. Ela sabia que precisava tomar cuidado, mas ao mesmo tempo, a vontade de descobrir mais a consumia. Um pouco mais tarde, enquanto recolhia as bandejas e levava os pratos usados para a cozinha, Rafaela se aproximou de Fernando, um dos mordomos mais antigos da casa. Ele tinha fama de ser reservado, né? Mas era sempre educado. Ela decidiu tentar uma abordagem discreta. "Fernando, você trabalha com os Valverde há quanto tempo?" perguntou Rafaela, tentando parecer casual. Ele deu de ombros, sem parar o que fazia. "Mais de 20 anos, por quê?" "Impressionante", disse ela. "Deve conhecer muitas histórias sobre essa casa." Fernando parou por um instante e a olhou com curiosidade. Histórias não faltam. Mas por que o interesse repentino?" Rafaela hesitou novamente, buscando as palavras certas.
Encontrei algo interessante mais cedo. Uma foto, no corredor dos fundos. Você sabe de quem é aquela garotinha? Ele franziu a testa, claramente confuso. No corredor dos fundos? Não sei do que está falando. Os corredores de acesso aos empregados não têm fotos. Aquilo deixou Rafaela ainda mais desconcertada. Como assim ele não sabia da existência daquela foto? Ela sabia o que tinha visto, e a certeza de que estava certa a fez insistir um pouco mais. Talvez eu tenha me confundido, ela disse, tentando encerrar o assunto antes que levantasse mais suspeitas. O restante da noite se arrastou. Rafaela mal conseguia focar no trabalho, com sua mente fervilhando de perguntas e inquietações. O que Fernando quis dizer com aquilo? E por que ninguém parecia saber da existência daquela foto? Finalmente, o evento estava chegando ao fim. Os convidados começaram a se despedir, e o ar na mansão foi ficando mais leve à medida que as pessoas iam embora. Rafaela continuava pensativa, caminhando para o depósito para devolver seu uniforme e se preparar para ir para casa. No caminho de volta ao vestiário dos empregados, ela não pôde resistir. Seus pés a levaram de volta ao mesmo corredor onde tinha visto a foto, mas desta vez, ao chegar lá, encontrou apenas uma parede vazia. A foto havia desaparecido. Rafaela ficou parada ali, perplexa. A imagem que tanto a havia perturbado havia sido removida. Quem atirou? E por quê? Será que alguém sabia que ela tinha descoberto algo que não deveria? Seu coração batia acelerado. Ela sentia que estava se envolvendo em algo muito maior do que poderia imaginar. Mas uma coisa era certa. Aquela noite mudaria tudo. Ela não tinha mais como ignorar o que estava acontecendo. Precisava encontrar as respostas e agora, mais do que nunca, estava disposta a ir até o fim. Ao voltar para casa naquela noite, Rafaela estava exausta, mas sua mente não conseguia descansar. O desaparecimento repentino da foto a deixara ainda mais inquieta. Quem teria tirado aquela imagem de lá? Por que ela estava exposta, para começar? E aqui, e acima de tudo, como sua foto de infância, um período do qual ela não tinha muitas lembranças, foi parar em uma casa como aquela. As perguntas a perseguiam como sombras. Quando chegou ao pequeno apartamento que dividia com seus pais adotivos, Rafaela tentou agir normalmente. Ela não queria preocupá-los, e além disso, sabia que contar o que tinha visto naquela mansão só levantaria mais perguntas. Após trocar algumas palavras com eles e tomar um banho rápido, foi para o quarto, onde finalmente se permitiu pensar sobre tudo o que havia acontecido. Deitada na cama, Rafaela olhava para o teto, repassando cada detalhe da noite. A foto, o comportamento enigmático dos empregados, o olhar rápido de Cláudio Valverde sobre ela. Cada elemento parecia se encaixar em um quebra-cabeça ainda maior e muito mais perigoso do que ela podia compreender. Eu preciso descobrir o que está acontecendo, murmurou para si mesma, determinada. No dia seguinte, Rafaela decidiu voltar ao trabalho na mansão com um novo propósito. Até então, o emprego era apenas uma forma de sustentar sua família. Mas agora havia algo mais. Ela precisava de respostas, e aquele era o único caminho para descobri-las. Durante o trajeto para a mansão, sentia um misto de excitação e medo, como se estivesse prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Quando chegou, tudo parecia normal. Os empregados estavam nos preparativos para mais um evento, e o ambiente na casa era o mesmo de sempre, luxuoso e opressor ao mesmo tempo. Rafaela sabia que precisava manter a calma, não chamar a atenção. Se alguém tinha percebido que ela havia visto a foto na noite anterior, esse alguém poderia estar observando seus movimentos. Durante a pausa para o almoço, Rafaela decidiu se sentar ao lado de uma das cozinheiras mais antigas da casa, Dona Cecília. A mulher sempre fora simpática com ela, e Rafaela sentia que talvez pudesse obter alguma informação se fosse cuidadosa. Dona Cecília, começou ela, tentando soar casual. Você conhece bem a família Valverde, né? A cozinheira soltou um pequeno suspiro enquanto cortava legumes. Ah, minha filha, eu conheço essa família desde que eu era moça. Já vi muita coisa acontecendo por aqui. Muita coisa que, olha, ninguém acreditaria.
Rafaela percebeu que talvez tivesse encontrado a pessoa certa para buscar informações. E você já ouviu falar de algum acidente que tenha acontecido com eles? Algo sobre pessoas que morreram? Cecília parou o que estava fazendo e olhou para Rafaela com uma expressão séria. Acidente? Quem te falou disso, menina? Eu ouvi alguns comentários. Parece que tem uma história antiga envolvendo a família. A mulher baixou a voz, olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse ouvindo. Olha, eu não devia falar nada, mas já que você perguntou, existe, sim, uma história trágica com os Valverde. Faz muitos anos antes do Sr. Cláudio assumir tudo. O irmão dele e a esposa morreram em um acidente de carro. Todo mundo falou que foi uma tragédia, mas tem gente que não acredita muito nessa versão. A garotinha mencionada por Cecília poderia ser ela? Será que o acidente que matou seus pais biológicos foi o mesmo que envolveu os Valverde? E essa menina? O que aconteceu com ela? Rafaela perguntou, tentando manter a calma, mesmo com a cabeça a mil. Ah, minha filha, ninguém sabe. Alguns dizem que ela morreu com os pais, outros que foi dada para adoção, mas depois disso, nunca mais se ouviu falar dela. Só sei que o Sr. Cláudio assumiu o controle de tudo logo depois. Rafaela precisou fazer um esforço para não demonstrar o choque que sentia. Tudo indicava que ela era a criança desaparecida daquela tragédia. Se essa suposição estivesse correta, então seus pais adotivos sabiam mais do que tinham contado a ela. E Cláudio Valverde, seu próprio tio, havia ocultado a verdade de maneira calculada. A revelação de Cecília a deixou com uma sensação de urgência. Rafaela sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar completamente sua vida, mas ao mesmo tempo, temia as consequências de suas descobertas. Cláudio, com todo o seu poder e influência, certamente não permitiria que segredos como esse viessem à tona sem lutar. Com a cabeça cheia de dúvidas e o coração apertado, Rafaela continuou seu trabalho na mansão. Ela tinha que ser ainda mais cuidadosa, pois agora sabia que estava lidando com algo perigoso. Qualquer movimento em falso poderia despertar a ira de Cláudio, e Rafaela não tinha ideia do que ele seria capaz de fazer para manter seus segredos enterrados. No fim do dia, enquanto se preparava para ir embora, Rafaela sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, viu Cláudio Valverde parado, observando-a com uma expressão difícil de decifrar. Seu olhar era frio, calculista, e fez o estômago de Rafaela se revirar. Você é nova aqui, não é? Ele perguntou com um tom de voz que, apesar de educado, carregava uma ameaça implícita. Sim, Sr. Valverde, estou aqui há pouco tempo, respondeu Rafaela, tentando soar o mais natural possível. Cláudio a observou por mais alguns segundos, como se estivesse analisando cada detalhe dela. Espero que esteja gostando do trabalho. E lembre-se, nesta casa, a discrição é tudo. Não queremos ninguém fazendo perguntas desnecessárias, e certo? Rafaela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras dele. Claro, senhor. Ele deu um leve sorriso antes de se virar e sair, deixando Rafaela parada ali, sentindo o perigo iminente. Aquilo não fora apenas um encontro casual. Era um aviso. Agora, mais do que nunca, ela sabia que estava sendo observada. Os dias seguintes foram intensos para Rafaela. A cada turno na mansão dos Valverde, ela sentia o peso das descobertas recentes se acumulando sobre seus ombros. A sensação de que estava andando sobre uma corda bamba era constante. Qualquer movimento em falso, qualquer palavra mal colocada, poderia expor sua investigação. E depois daquele encontro desconfortável com Cláudio, ela sabia que não poderia se dar ao luxo de ser imprudente. No entanto, a curiosidade que crescia dentro dela era mais forte que o medo. A cada olhar que lançava para Cláudio ou para os retratos antigos pendurados pelas paredes da mansão, Rafaela sentia que estava cada vez mais próxima de uma verdade que havia sido enterrada por anos. E essa verdade tinha a ver com seu passado, com sua origem, com a morte de seus pais biológicos. Uma noite, enquanto os empregados faziam uma pausa na cozinha, Rafaela aproveitou a oportunidade para se aproximar de Joaquim,
um dos seguranças que trabalhava na mansão há muitos anos. Joaquim era um homem reservado, mas ela sentia que ele sabia mais do que deixava transparecer. Ele tinha uma aura de quem já tinha visto e ouvido coisas demais ao longo de sua carreira. Joaquim, posso te perguntar uma coisa? Rafaela começou, tentando soar casual, enquanto tomava um copo de água ao seu lado. Ele a olhou de soslaio, sem deixar de mastigar o sanduíche que tinha nas mãos. Depende do que você quer saber, menina. Ela respirou fundo antes de continuar. Você conhece a história da família Valverde? Tipo, mais do que o que sai nos jornais? Joaquim soltou uma risada seca. Histórias? Essa família tem mais segredos do que você imagina. Eu tô aqui há tempo suficiente para saber que nem metade do que acontece dentro dessas paredes chega a público. O coração de Rafaela disparou, mas ela manteve a calma. Já ouviu falar de um acidente? O que aconteceu com o irmão do Sr. Cláudio e a esposa dele? O rosto de Joaquim ficou sério. Ele parou de mastigar por um instante e a olhou com mais atenção. O que você sabe sobre isso, menina? Eu ouvi alguns rumores, respondeu Rafaela, desviando o olhar por um segundo. Dizem que foi um acidente, mas parece que tem mais coisa por trás disso. Joaquim deu uma mordida lenta no sanduíche e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando se deveria ou não falar mais. Acho que você não devia se meter com isso. É perigoso. Se tem uma coisa que aprendi aqui, é que as histórias dos Valverde não são para qualquer um. Mas Rafaela já estava envolvida demais para desistir. Por favor, Joaquim, eu preciso saber. Pode confiar em mim. Ele a observou por mais um instante antes de dar um longo suspiro. Tá, vou te contar uma coisa que nunca saiu nos jornais. O tal acidente que matou o irmão de Cláudio e a esposa dele foi bem suspeito. Augusto e Helena, esse era o nome deles, estavam voltando de uma viagem quando o carro saiu da estrada e caiu num barranco. Morreram na hora. Mas o estranho foi que ninguém nunca soube direito o que aconteceu. Alguns dizem que os freios do carro falharam, mas nunca encontraram evidências suficientes. Rafaela sentiu um nó se formando em sua garganta. E a filha deles? O que aconteceu com ela? Joaquim hesitou antes de responder. A menina tinha desaparecido antes mesmo do acidente. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Algumas pessoas dizem que ela morreu com os pais, outras dizem que foi adotada por uma família desconhecida. O único que sabe a verdade é o Sr. Cláudio, mas ele nunca fala disso. Rafaela sentiu o mundo girar. As palavras de Joaquim confirmavam suas piores suspeitas. Ela era aquela menina. O acidente que matou seus pais biológicos foi, na verdade, o mesmo que envolveu a família Valverde. E Cláudio, de alguma forma, tinha escondido a verdade todos esses anos. Ele sabia quem ela era, sabia o que aconteceu, e ainda assim permitiu que ela vivesse uma vida de incerteza, longe de seu verdadeiro legado. Você acha que foi mesmo um acidente? Rafaela perguntou, a voz tremendo. Joaquim a olhou com seriedade. Ninguém pode provar nada. Precisava descobrir o que realmente aconteceu com seus pais e, acima de tudo, porque Cláudio encobriu tudo. Mais tarde, enquanto voltava para casa, Rafaela sentia que a tensão dentro de si aumentava a cada passo. Não conseguia deixar de pensar nas palavras de Joaquim. Se Cláudio realmente estivesse envolvido na morte de seus pais, como poderia expor isso sem se colocar em perigo? E se ele estivesse disposto a silenciá-la, assim como provavelmente fez com outros no passado? Ao chegar em casa, Rafaela percebeu que não poderia enfrentar essa batalha sozinha. Precisava de aliados, de pessoas que a ajudassem a desmascarar Cláudio e a expor toda a verdade. Os empregados da mansão conheciam mais segredos do que deixavam transparecer, e ela precisaria da ajuda deles para juntar todas as peças do quebra-cabeça. Com esse pensamento em mente, Rafaela tomou uma decisão. Na próxima vez que fosse trabalhar na mansão, iria procurar aqueles que, como Joaquim, sabiam dos segredos dos Valverde. Precisava de mais informações, precisava de provas, e estava disposta a arriscar tudo para descobrir a verdade. Rafaela sabia que não havia mais volta.
estava cada vez mais envolvida em uma teia de segredos que a família Valverde tentava manter enterrada. O que mais a assombrava era a certeza de que seu passado estava intrinsecamente ligado a essa história. E quanto mais investigava, mais as peças se encaixavam. Cláudio sabia mais do que demonstrava. E a verdade sobre o acidente que matou seus pais biológicos estava começando a emergir, por mais que ele tentasse esconder. Quando retornou à mansão para o trabalho, Rafaela estava determinada a ser ainda mais cuidadosa. Sabia que Cláudio poderia estar de olho nela e qualquer erro poderia custar caro. Mas ela também sabia que precisava de mais respostas. Joaquim havia lhe dado pistas valiosas, mas ainda havia muitos buracos nessa história. Ela precisava de mais informações, mais provas para enfrentar Cláudio de frente. Durante a pausa para o almoço, Rafaela observava discretamente os outros empregados. Muitos trabalhavam naquela casa há décadas e, como Joaquim, conheciam bem os Valverde. Foi então que ela se lembrou de Luísa, uma das camareiras mais antigas da mansão. Luísa sempre fora muito discreta, quase invisível aos olhos dos patrões, mas Rafaela sabia que alguém com tantos anos de serviço na casa teria visto e ouvido muita coisa. Aproveitando uma oportunidade em que as duas estavam sozinhas na lavanderia, Rafaela se aproximou de Luísa. Luísa, você trabalha aqui há muito tempo, né? Começou Rafaela, tentando parecer casual. Sim, já faz mais de 20 anos, respondeu a mulher, sem olhar diretamente para Rafaela, concentrada no que fazia. Você deve ter visto muita coisa nessa casa, continuou Rafaela, tentando manter a conversa leve. Eu ouvi umas histórias sobre a família Valverde, sabe? Sobre o irmão do Sr. Cláudio, o Sr. Augusto. Luísa parou por um instante, como se estivesse decidindo se deveria ou não responder. Finalmente, suspirou e olhou para Rafaela com um olhar cansado. O que você quer saber, menina? Rafaela hesitou por um segundo antes de continuar. Eu ouvi falar sobre o acidente. Dizem que foi trágico, mas algumas coisas parecem estranhas. Você estava aqui na época? Luísa assentiu lentamente. Estava. Foi uma época difícil. A senhora Helena, esposa do Sr. Augusto, era uma mulher boa, sempre tratava a gente bem. Quando o acidente aconteceu, todos ficamos devastados. Mas desde o início havia algo que não fazia sentido. O que você quer dizer? Perguntou Rafaela, inclinando-se para mais perto, sentindo o coração acelerar. Cláudio foi rápido demais em tomar o controle da família depois da morte deles. Não deu nem tempo de o corpo esfriar. E ele já estava reorganizando tudo. Sempre achei estranho. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Só sei que muita gente comentou que aquele acidente foi conveniente demais para ele. O estômago de Rafaela deu um nó. Aquela revelação só reforçava suas suspeitas. Cláudio poderia realmente ter causado a morte de seus pais para assumir o controle da fortuna da família. Rafaela sentia um misto de raiva e impotência, mas também sabia que precisava manter a calma se quisesse continuar sua investigação. Luísa, você sabe de mais alguma coisa? Alguma coisa que nunca foi dita? A mulher a olhou fixamente por um longo momento, como se estivesse ponderando o que poderia ou não revelar. Finalmente, ela disse, em um tom baixo: Acho que você não devia se meter nisso, Rafaela. Essa família, eles têm um poder que você não entende. Se você começar a cavar muito fundo, pode acabar se machucando. Rafaela engoliu em seco, mas a determinação em seu olhar permaneceu firme. Eu preciso saber a verdade. Estou mais envolvida nisso do que você imagina. Luísa suspirou, balançando a cabeça. Cuidado, menina! Tem gente nessa casa que faria qualquer coisa para manter os segredos enterrados. Rafaela assentiu, agradecendo a mulher antes de voltar para suas tarefas. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Ela sabia que estava se aproximando da verdade, mas também sabia que, quanto mais perto chegasse, mais perigoso tudo se tornaria. Cláudio não seria alguém que aceitaria perder tudo o que construiu sem lutar. Conforme o dia avançava, Rafaela decidiu que precisava de mais provas.
Apenas ouvir histórias não seria o suficiente para desmascarar Cláudio. Precisava de algo concreto. Lembrou-se então de Fernando, o mordomo que tinha acesso a documentos e correspondências da família. Ele sempre fora discreto, mas Rafaela acreditava que, se conseguisse falar com ele no momento certo, poderia obter algo mais. No final do turno, Rafaela encontrou Fernando no depósito, organizando alguns arquivos. Ela respirou fundo e se aproximou. "Fernando, posso te pedir uma ajuda?", disse Rafaela, tentando soar o mais natural possível. Ele a olhou por cima dos óculos, um pouco surpreso com o pedido. "O que foi, Rafaela?" "Eu estou tentando descobrir mais sobre a história dos Valverde. Algo que envolve o irmão do Sr. Cláudio e a morte dele. Você sabe de algo que pode me ajudar?" Fernando franziu o senho, claramente desconfortável com a pergunta. "Por que você quer saber disso? Isso é coisa do passado, Rafaela. Melhor deixar quieto." "Eu sei, mas tem algo nessa história que não faz sentido. Se você souber de qualquer coisa, eu ficaria muito grata." Fernando olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos antes de sussurrar. "Há anos, eu ouvi dizer que o Sr. Cláudio mandou destruir todos os documentos que pudessem incriminá-lo. Mas há boatos de que nem tudo foi destruído. Dizem que algumas coisas foram guardadas em um cofre na sala particular dele." Rafaela sentiu um frio na espinha. Um cofre? Se houvesse algo guardado ali, poderia ser a chave para desmascarar Cláudio de uma vez por todas. "Como eu poderia acessar esse cofre?", perguntou Rafaela, sentindo o coração acelerar com a ideia. Fernando balançou a cabeça. "Isso eu não sei. Mas você está brincando com fogos, Rafaela. Tenha cuidado." Ela agradeceu a Fernando e saiu do depósito com a cabeça cheia de planos. Agora, sabia que havia algo mais tangível a ser encontrado. O cofre de Cláudio poderia guardar a verdade sobre o acidente que matou seus pais. No entanto, ela sabia que entrar naquela sala seria um risco enorme. Cláudio não era bobo, e qualquer movimento em falso poderia acabar com todas as suas chances. Enquanto caminhava pela mansão para finalizar seu turno, Rafaela sentia o peso da responsabilidade aumentar. Estava entrando em um território perigoso e cada decisão a partir daquele ponto poderia determinar seu destino. Mas ela não iria recuar, não agora. Rafaela mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Um cofre na sala particular de Cláudio, possivelmente contendo segredos que ele se esforçava tanto para manter enterrados. A ideia de que provas concretas estavam ao seu alcance a deixava ansiosa, mas também apavorada. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não poderia mais voltar. Nos dias seguintes, Rafaela manteve sua rotina de trabalho na mansão, agindo como se nada estivesse fora do normal. Cláudio continuava a observá-la de perto, como um predador à espreita. Toda vez que ele passava por ela, seu olhar pesado parecia um lembrete de que ela estava sendo vigiada. Mas Rafaela já estava decidida. Ela sabia que teria que agir com cautela, mas não poderia deixar essa oportunidade escapar. Depois de conversar com Fernando, Rafaela começou a observar a rotina da casa com mais atenção. Ela sabia que o acesso à sala particular de Cláudio seria o maior desafio. Ele a mantinha trancada a maior parte do tempo, e poucos tinham permissão de entrar. No entanto, depois de alguns dias, ela notou que o patriarca frequentemente deixava a porta aberta durante certas manhãs, quando passava longas horas fora em reuniões. Seria esse o momento perfeito para agir? Enquanto tentava disfarçar sua ansiedade, Rafaela continuou a buscar informações discretamente. Sabia que não poderia confiar em todos os empregados da casa, então manteve suas perguntas ao mínimo. Cada detalhe, cada pequeno pedaço de informação, era como uma peça do quebra-cabeça que ela montava aos poucos. Finalmente, uma manhã, a oportunidade apareceu. Cláudio saiu cedo para uma reunião importante, e Rafaela sabia que ele ficaria fora por horas. O momento que tanto aguardava havia chegado. Seu coração batia forte no peito enquanto ela se movia pelos corredores silenciosos da mansão.
cada passo ecoava, fazendo com que a tensão dentro dela aumentasse. Ao se aproximar da sala particular de Cláudio, Rafaela parou por um momento, respirando fundo. A porta estava entreaberta, exatamente como ela havia previsto. A adrenalina corria por suas veias enquanto empurrava a porta com cautela e entrava. A sala era luxuosa, decorada com móveis de madeira escura e obras de arte caras. Na parede, uma estante de livros ocupava boa parte do espaço, mas o que mais chamava sua atenção era a grande mesa de carvalho no centro da sala. Atrás da mesa, uma porta de cofre disfarçada se destacava. Não era algo óbvio, mas os olhos atentos de Rafaela haviam treinado para perceber esses detalhes. Ela se aproximou com cuidado, suas mãos tremendo levemente. "Como eu vou abrir isso?" pensou, observando o cofre. Sabia que não seria fácil, e não tinha a menor ideia de qual poderia ser a combinação. De repente, a porta da sala rangeu. Rafaela parou imediatamente, seu corpo tenso. Será que alguém havia notado sua presença? O coração dela disparou, mas o corredor estava vazio. Com um suspiro de alívio, Rafaela voltou sua atenção para o cofre. Ela sabia que se quisesse desmascarar Cláudio, precisaria de mais tempo. Não poderia arrombar o cofre naquele momento. Então decidiu que precisaria encontrar outra forma de descobrir a combinação. Ao se afastar do cofre, uma ideia passou por sua mente. Cláudio sempre fora obcecado pela família. Talvez ele tivesse usado alguma data importante como código, algo relacionado aos Valverde, ou, quem sabe, ao acidente que tirou a vida de seus pais biológicos. Rafaela deu mais uma olhada rápida ao redor da sala antes de sair, certificando-se de deixar tudo exatamente como encontrou. Ao fechar a porta atrás de si, sua mente já trabalhava em um plano. Ela precisaria se aproximar ainda mais dos segredos de Cláudio para descobrir a combinação do cofre. Naquela noite, em casa, Rafaela refletiu sobre os próximos passos. Ela sabia que precisava agir com inteligência, e Fernando seria sua melhor aposta para obter mais informações. Se alguém soubesse algo sobre a combinação do cofre, seria ele. Ela também precisaria continuar observando Cláudio e seus hábitos com mais atenção. Nos dias que se seguiram, Rafaela manteve sua rotina, mas agora cada movimento era calculado. Ela observava Cláudio como um falcão, buscando qualquer sinal de vulnerabilidade. Ela o viu manusear documentos em sua sala particular algumas vezes, mas ainda não conseguia descobrir o que ele guardava ali. Finalmente, em uma das noites seguintes, durante mais um turno na mansão, Rafaela decidiu procurar Fernando novamente. Ela o encontrou na cozinha, sozinho, organizando alguns papéis. "Fernando, você disse que Cláudio guarda documentos importantes no cofre dele, certo?" Começou Rafaela, tentando ser o mais discreta possível. Fernando assentiu, mas lançou um olhar de advertência para ela. "Sim, mas você precisa ser muito cuidadosa. Se ele descobrir que você está tentando acessar aquilo, sua vida pode estar em risco." Rafaela respirou fundo. "Eu entendo os riscos, mas preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com meus pais. Eles morreram naquele acidente, e eu sei que Cláudio está envolvido." Fernando a olhou fixamente por um momento, como se ponderasse até onde Rafaela estava disposta a ir. Finalmente, ele falou em voz baixa. "Ouvi dizer que a combinação do cofre dele é uma data importante. Algo que ele nunca esqueceria." "Uma data? Como o quê?" Rafaela perguntou, com a mente já começando a trabalhar nas possibilidades. "Há boatos de que seja o aniversário do acidente que matou o irmão dele. Cláudio nunca superou a morte do irmão, mesmo que tenha sido conveniente para ele." Rafaela sentiu o estômago se revirar. Ela tinha uma pista. Agora, só precisava de coragem para agir. Com essa nova informação, Rafaela sabia que estava se aproximando da verdade. O próximo passo seria arriscar tudo para entrar no cofre de Cláudio. As provas que ela tanto precisava estavam ali, mas ela sabia que uma vez que entrasse naquele quarto novamente, não haveria mais volta. A tensão continuava a aumentar. Rafaela estava prestes a desafiar o homem mais poderoso que conhecia. E no fundo,
Ela sabia que Cláudio não hesitaria em destruir quem se interpusesse no caminho dele. Com a informação sobre o cofre gravada em sua mente, Rafaela sabia que o momento decisivo estava cada vez mais próximo. A combinação baseada no aniversário do acidente parecia ser a peça final que faltava para desvendar o mistério por trás da morte de seus pais. Ela mal conseguia pensar em outra coisa. Cada vez que cruzava o caminho de Cláudio na mansão, sentia seu sangue ferver. Ele parecia tranquilo, sem qualquer suspeita de que alguém estava prestes a desmascará-lo. Rafaela, por outro lado, carregava dentro de si a fúria de anos de mentiras e segredos. Finalmente, chegou o dia. Rafaela esperou o momento certo para agir, e esse momento surgiu quando Cláudio saiu para uma viagem de negócios. Ele ficaria fora por todo o fim de semana, o que dava a Rafaela a oportunidade perfeita de tentar abrir o cofre sem ser interrompida. O coração dela batia rápido enquanto arrumava o uniforme naquela manhã. Cada movimento parecia carregado de antecipação, como se o destino estivesse aguardando apenas aquela ação para finalmente revelar a verdade. No turno da noite, após o jantar ter sido servido e os empregados se dispersarem para suas respectivas tarefas, Rafaela fez seu movimento. A mansão estava tranquila, envolta em uma calmaria que contrastava com o turbilhão de emoções dentro dela. Ao caminhar pelos corredores, seus passos pareciam ecoar com mais força do que o normal. Quando finalmente chegou à sala particular de Cláudio, parou diante da porta. Com um suspiro profundo, Rafaela empurrou a porta e entrou na sala. O cofre estava lá, imponente, à sua espera. Ela não podia errar agora. Lembrando das palavras de Fernando, Rafaela digitou a data do acidente que havia ouvido, o dia em que seus pais morreram. Seus dedos tremiam enquanto ela pressionava os números. Por um breve momento, o silêncio da sala pareceu interminável. E então, com um leve clique, o cofre se abriu. O coração de Rafaela quase parou. Ela estava diante da verdade. Lentamente, ela puxou a porta do cofre e olhou para dentro. Havia pastas, documentos e envelopes. Era isso, as provas que ela tanto precisava. Sem perder mais tempo, ela começou a folhear os papéis. O que encontrou ali a deixou sem palavras. Os documentos confirmavam tudo o que Rafaela temia. O acidente que matou seus pais não havia sido acidental. Havia registros de conversas, transferências bancárias e contratos que indicavam que Cláudio havia manipulado a situação para eliminar seu irmão, Augusto, e a esposa dele, Helena. A morte deles abriu o caminho para que Cláudio assumisse o controle de toda a fortuna dos Valverde. Mas havia mais. No fundo do cofre, Rafaela encontrou uma carta amarelada pelo tempo. Era uma carta de Helena, sua mãe biológica. A carta estava endereçada a Rafaela, mas nunca havia chegado a ela. Com as mãos trêmulas, Rafaela começou a ler. Minha querida Rafaela, se você está lendo isso é porque algo terrível aconteceu. Eu sempre soube que estávamos em perigo, mas não sabia como proteger você. Cláudio, ele é perigoso, meu amor. Ele quer tudo para ele. Se algo acontecer comigo e com seu pai, saiba que nós te amamos mais do que tudo e que tentamos proteger você. Não confie nele. Vá embora, longe dessa família, e viva sua vida longe de todo esse mal. Com amor, sua mãe. Rafaela sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto segurava a carta. Sua mãe sabia. Ela sabia que Cláudio representava uma ameaça. Mas mesmo com todos os avisos, Rafaela estava ali, no centro daquele furacão, tentando expor a verdade. Ela precisava agir rápido. Sabia que não tinha muito tempo antes que alguém descobrisse o que estava fazendo. Com os documentos em mãos, Rafaela saiu da sala com o coração pesado, mas também com uma sensação de propósito. Ela não poderia deixar que a morte de seus pais fosse em vão. Cláudio precisava ser desmascarado, e a justiça finalmente seria feita. De volta ao corredor, Rafaela tentou manter a calma enquanto se afastava da sala. Precisava pensar em um plano para expor os documentos, mas antes que pudesse processar os próximos passos, ela ouviu passos atrás de si. Seu corpo congelou instantaneamente. Lentamente, ela se virou,
apenas para encontrar alguém que não esperava ver ali. Era Joaquim, o segurança. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, encarando-se. Rafaela segurava os documentos com força, e o olhar de Joaquim passava da surpresa para a compreensão. Ele sabia o que estava acontecendo. Rafaela, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa e carregada de preocupação. Ela tentou controlar a respiração, mas as palavras saíram em um sussurro. Eu descobri a verdade, Joaquim. Eu sei o que aconteceu com meus pais. Cláudio os matou. Eu tenho as provas aqui. Joaquim deu um passo em sua direção, levantando as mãos em um gesto de calma. Escuta, menina, você não pode simplesmente sair com esses papéis assim. Se Cláudio descobrir que você pegou isso, ele vai te destruir. Eu não posso mais ficar quieta, respondeu Rafaela, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Ele tem que pagar pelo que fez. Joaquim respirou fundo e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Tá certo, eu vou te ajudar, mas temos que ser espertos. Precisamos encontrar um jeito de expor isso sem que ele nos pegue antes. Rafaela o olhou com gratidão. Pela primeira vez, ela não estava sozinha naquela luta. Joaquim, que sempre a alertou sobre os perigos daquela família, agora estava ao seu lado. Os dois sabiam que estavam entrando em território perigoso, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Com os documentos nas mãos, Rafaela sentia que o peso do passado finalmente começava a se desvanecer. Ela havia descoberto a verdade sobre seus pais, e agora, tudo o que precisava fazer era desmascarar Cláudio diante do mundo. Mas o que ela não sabia é que o perigo que se aproximava era muito maior do que ela imaginava. Rafaela e Joaquim sabiam que o tempo era curto. Agora que os documentos estavam em suas mãos, a prioridade era garantir que Cláudio não descobrisse o que tinham feito, até que pudessem expor tudo de maneira segura. Cada passo dentro daquela mansão parecia mais arriscado, e qualquer movimento errado poderia levá-los direto para as garras de Cláudio. Joaquim sugeriu que Rafaela ficasse longe da mansão por um tempo. Você precisa sair daqui, Rafaela. Cláudio tem olhos e ouvidos em todos os cantos. Se ele perceber qualquer mudança no seu comportamento, vai saber que você descobriu algo. Rafaela concordou. O plano era se afastar da mansão por alguns dias e preparar a exposição dos documentos. Joaquim sugeriu que ela fosse para a casa de uma amiga sua, no interior da cidade, até que tudo estivesse pronto para ser revelado. Eles precisariam encontrar uma maneira de divulgar as informações de forma segura e rápida. Na manhã seguinte, Rafaela entregou sua carta de demissão aos supervisores da mansão, alegando que havia conseguido outro emprego e não poderia mais continuar ali. Apesar de seu coração bater acelerado, ela manteve uma postura calma e profissional. Sua saída precisava parecer normal, sem levantar suspeitas. Cláudio estava fora em sua viagem de negócios, o que dava a Rafaela um pouco mais de segurança para deixar a mansão sem ser notada. Mas mesmo com todo o cuidado, algo parecia não estar certo. Rafaela sentia que, de alguma forma, Cláudio já estava desconfiado. Seus movimentos nos dias anteriores, somados ao fato de ela ter saído tão repentinamente, poderiam ter acendido um alerta. E esse sentimento de perigo iminente a acompanhou enquanto ela saía pela última vez daquela casa cheia de segredos. Com os documentos guardados em segurança, Rafaela passou os próximos dias em contato com Joaquim, planejando a melhor maneira de expor Cláudio. A mídia seria uma saída óbvia, mas arriscada, pois Cláudio tinha muita influência em todos os setores. Uma jogada errada, e ele poderia manipular a narrativa a seu favor. Rafaela sabia que precisavam de algo grande, algo que não pudesse ser silenciado. Uma semana se passou, e o silêncio na mansão dos Valverde parecia suspeito. Cláudio havia retornado de sua viagem, mas até então, Rafaela e Joaquim não haviam recebido qualquer sinal de que ele soubesse sobre os documentos desaparecidos. Mesmo assim, Rafaela não podia abaixar a guarda. Ela sabia que Cláudio não era do tipo que deixava pontas soltas. Então, um dia, o telefone de Joaquim tocou. Ele atendeu, e do outro lado da linha estava um dos seguranças da mansão. Joaquim,
Acho que tem algo errado. O Sr. Cláudio está mais agitado que o normal. Ele passou a manhã inteira em sua sala particular e mandou chamar alguns dos advogados da família. Parece que ele percebeu que algo sumiu. O sangue de Joaquim gelou. Era o que eles temiam. Cláudio finalmente havia notado que os documentos estavam faltando. Rafaela, ele disse, desligando o telefone e voltando-se para ela. Ele descobriu. Não sabemos exatamente o que ele vai fazer, mas você precisa estar preparada. Rafaela sentiu um frio na espinha. As coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Ela sabia que Cláudio não hesitaria em usar todos os seus recursos para manter sua posição de poder. Se ele já havia matado no passado, o que o impediria de fazer isso novamente para proteger seus segredos? Enquanto tentavam traçar um novo plano, Rafaela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Sei o que você fez. Nos vemos em breve." Ela leu aquilo com o coração disparado. Era claro que Cláudio estava por trás daquela ameaça. "Ele está me pressionando", disse Rafaela a Joaquim, mostrando a mensagem. "Ele sabe que eu tenho os documentos." Joaquim franziu o senho. "Isso não é bom. Precisamos agir rápido." A tensão no ar aumentava a cada minuto. Rafaela e Joaquim decidiram que a única solução seria expor os documentos publicamente o mais rápido possível. Eles já não podiam confiar em ninguém, e manter os papéis escondidos por mais tempo apenas aumentaria o perigo. A solução foi buscar a ajuda de um contato de Joaquim, um jornalista investigativo independente que não se intimidava com o poder dos Valverde. Se os documentos chegassem até ele, haveria uma chance de divulgar tudo de forma segura. O plano era simples: se encontrarem com o jornalista, entregar os papéis e permitir que ele fizesse a denúncia. Cláudio não conseguiria controlar a narrativa se ela viesse de fora. O encontro foi marcado em uma cafeteria discreta, em um bairro afastado da cidade. Rafaela e Joaquim estavam nervosos, mas sabiam que essa era sua única chance de justiça. Ao chegar, se sentaram em uma mesa no fundo, onde podiam observar a entrada e saída de pessoas sem serem notados. O jornalista deveria chegar a qualquer momento. No entanto, enquanto esperavam, Rafaela percebeu algo estranho. Um homem, sentado em uma das mesas ao lado, observava-os com mais atenção do que deveria. Ela olhou para Joaquim, que também havia notado o comportamento suspeito do homem. "Estamos sendo seguidos", sussurrou Joaquim. Rafaela tentou não demonstrar sua inquietação, mas o medo começou a crescer dentro dela. Será que Cláudio tinha descoberto o plano? Eles estavam sendo observados de perto? Antes que pudessem reagir, o homem se levantou e saiu da cafeteria. O jornalista ainda não havia chegado, e Rafaela sabia que precisavam sair dali rápido. "Vamos", disse Joaquim, pegando os documentos e empurrando a cadeira para trás. "Não podemos ficar aqui. Isso é uma armadilha." Eles saíram da cafeteria e começaram a caminhar pelas ruas agitadas do bairro, tentando não chamar atenção, mas Rafaela sabia que estavam sendo caçados. Cláudio havia descoberto o plano e agora estava pronto para eliminá-los de uma vez por todas. O perigo era iminente, e o confronto final estava prestes a acontecer. O ar da noite estava denso, pesado com a sensação iminente de perigo. Rafaela e Joaquim caminharam rapidamente pelas ruas, tentando despistar qualquer pessoa que pudesse estar seguindo seus passos. O silêncio entre os dois era carregado de tensão. As ameaças que pairavam sobre eles estavam mais presentes do que nunca, e Rafaela sentia o peso de cada decisão tomada até aquele momento. Não havia mais como voltar atrás. "Precisamos encontrar um lugar seguro", disse Joaquim, olhando em volta como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer. Rafaela concordou com um aceno silencioso, ainda absorvendo o que estava acontecendo. A sensação de estar sendo observada não a deixava. Ela sabia que Cláudio estava disposto a ir até as últimas consequências para manter seus segredos enterrados. E agora que as provas estavam com ela, ele faria de tudo para acabar com essa ameaça. Eles dobraram uma esquina e entraram em um beco, tentando ganhar distância da rua principal. Rafaela sentiu seu coração disparar ao ouvir passos apressados atrás deles. "Joaquim, estão nos seguindo!" Ela sussurrou, com a voz tremendo.
Eu sei, ele respondeu, puxando-a mais para o fundo do beco, tentando encontrar uma saída. Precisamos sair daqui. Antes que pudessem se mover, um carro preto virou a esquina e parou na entrada do beco, bloqueando sua saída. O farol alto iluminou o beco escuro, cegando temporariamente Rafaela e Joaquim. Eles recuaram, presos contra a parede de tijolos, sem ter para onde fugir. A porta do carro se abriu lentamente e a figura que saiu dali fez o sangue de Rafaela gelar. Era Cláudio. Seu semblante era calmo, mas os olhos traziam uma frieza cortante. Ele caminhou em direção a Rafaela com passos firmes, como um predador que sabe que sua presa não tem para onde correr. Eu avisei que não deveria fazer perguntas desnecessárias, Rafaela, ele disse, sua voz soando quase como um lamento falso. Mas você foi teimosa. Joaquim deu um passo à frente, posicionando-se entre Rafaela e Cláudio. Você não vai machucá-la, Cláudio. A verdade vai sair. Você não pode parar isso. Cláudio deu uma risada curta, quase debochada. Você acha que pode me ameaçar, Joaquim? Eu controlo essa cidade. Vocês dois são apenas peças insignificantes em um jogo muito maior. Rafaela, sentindo o medo tomar conta de si, apertou os documentos contra o peito. Ela sabia que Cláudio não hesitaria em destruí-los, assim como havia destruído seus pais. Eu sei o que você fez, Cláudio. Eu tenho as provas. O que você fez com meu pai, com minha mãe. Você é o responsável por tudo. Cláudio arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. Você descobriu então? Bem, suponho que não seja mais segredo. Sim, Rafaela, eu fiz o que tinha que ser feito. Augusto era fraco. Ele teria levado a família à ruína. Eu fiz o que era necessário para proteger o legado dos Valverde. Proteção? Rafaela explodiu, sentindo a raiva fervilhar em sua garganta. Você os matou, meu pai, minha mãe. Você os matou por poder. Isso é o que você chama de proteger o legado? Cláudio deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Eles estavam no caminho. E agora você está no caminho, Rafaela. Se você tivesse mantido sua boca fechada e continuado com sua vidinha medíocre, nada disso teria sido necessário. Mas agora... Bem, as coisas mudaram. Nesse momento, 2 homens saíram do carro e se aproximaram. Eles eram grandes e claramente treinados para fazer o trabalho sujo de Cláudio. Rafaela e Joaquim estavam encurralados, sem ter para onde fugir. Acabou, Rafaela, disse Cláudio, sua voz cortante como uma lâmina. Me entregue os documentos e talvez eu considere deixá-la viver. Rafaela olhou para os homens ao lado de Cláudio, depois para Joaquim e finalmente de volta para o próprio Cláudio. O medo estava estampado em seus olhos, mas havia algo mais. Havia determinação. Havia uma força que ela nunca soubera que possuía até aquele momento. Eu não vou deixar você destruir mais vidas, ela disse com a voz firme. Você já tirou tudo de mim, mas eu ainda tenho algo pelo que lutar, a verdade. Cláudio deu um passo à frente, estendendo a mão. Não seja idiota, Rafaela. Me entregue os documentos. Antes que pudesse reagir, Joaquim se lançou sobre Cláudio, derrubando-o no chão com força. O som da briga ecoou no beco, mas Rafaela sabia que Joaquim estava em desvantagem contra os capangas. Sem pensar 2 vezes, ela correu, agarrando os documentos e fugindo pela saída lateral do beco que havia notado antes. Enquanto corria pelas ruas escuras e sinuosas, Rafaela ouviu os gritos de Cláudio e os passos dos homens que a perseguiam. O som de seus próprios passos ecoava como um tambor no chão de pedra. Ela sabia que não poderia parar. Não agora. Tinha que levar os documentos para o jornalista. Tinha que expor a verdade. O caminho parecia interminável, mas finalmente, Rafaela alcançou o local onde o jornalista a aguardava, escondido em um carro na esquina. Ela mal conseguiu respirar enquanto entregava os documentos em suas mãos trêmulas. Aqui. Está tudo aqui. Tudo o que você precisa para desmascarar Cláudio Valverde. O jornalista a olhou com seriedade e compreensão. Ele sabia da importância daquele momento. Você fez a coisa certa, Rafaela. Agora a verdade será exposta. Rafaela sentiu um alívio imediato, mas também sabia que o perigo ainda não havia passado.
Cláudio e seus homens ainda estavam atrás dela, e não parariam até que a vingança fosse completa. Enquanto o carro do jornalista partia, levando os documentos para serem divulgados ao público, Rafaela ficou parada ali, no meio da rua deserta, sabendo que havia feito o que era certo. Mesmo que tivesse que enfrentar as consequências de sua escolha, o império de mentiras e traições dos Valverde estava prestes a desmoronar. Mas o confronto final ainda não havia terminado. Ela sabia que Cláudio não desistiria tão facilmente, e as próximas horas seriam cruciais para definir o destino de todos. As horas seguintes passaram como um borrão na mente de Rafaela. Após entregar os documentos ao jornalista, ela sabia que tinha desencadeado uma reação em cadeia que não poderia ser interrompida. A verdade estava a caminho de ser revelada, e nada poderia impedir que o nome dos Valverde fosse manchado para sempre. No entanto, isso também significava que o perigo que ela enfrentava agora era mais real do que nunca. Joaquim havia se sacrificado para lhe dar tempo, mas Rafaela não sabia o que havia acontecido com ele desde que se separaram no beco. Tentou ligar para ele diversas vezes, mas o celular de Joaquim estava fora de área ou desligado. A preocupação a consumia, mas ela sabia que não podia voltar à mansão, nem sequer se expor mais. Cláudio estava por perto, e a qualquer momento poderia encontrá-la. Ela se refugiou na casa de sua amiga mais próxima, Isabela, no interior da cidade, longe dos olhos vigilantes de Cláudio. Isabela, que desconhecia toda a trama em que Rafaela estava envolvida, a acolheu sem fazer muitas perguntas. Rafaela agradeceu pela discrição e pelo apoio silencioso. No entanto, mesmo longe da cidade, a tensão dentro de Rafaela não diminuía. Cada vez que o telefone tocava, ela esperava por notícias de Joaquim ou pela confirmação de que o jornalista havia feito sua parte e exposto a verdade. Mas naquela noite, o destino reservava a Rafaela mais uma surpresa. Sentada na sala de Isabela, enquanto o noticiário local passava na televisão, uma matéria emergiu. Rumores indicam que Cláudio Valverde está envolvido em um esquema de manipulação financeira e conspiração para cometer assassinato. Um conjunto de documentos foi vazado para a imprensa esta tarde. Rafaela parou de respirar por um momento. Eles haviam conseguido. O jornalista cumpriu sua parte. E agora o nome de Cláudio estava estampado em manchetes que denunciavam seus crimes. A notícia era uma bomba, e a queda de Cláudio Valverde parecia iminente. As imagens mostravam repórteres reunidos em frente à mansão dos Valverde, tentando capturar uma declaração de Cláudio, que até aquele momento não havia dado nenhum depoimento. Mas enquanto a reportagem avançava, algo inesperado chamou a atenção de Rafaela. No meio da multidão de repórteres e câmeras, um rosto apareceu na tela que fez seu coração parar. Por um breve instante, uma mulher de aparência frágil, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam perdidos, apareceu ao fundo das imagens. Era um vislumbre rápido, mas suficiente para que Rafaela reconhecesse quem era. Sua mãe. Não pode ser, murmurou Rafaela, levantando-se de repente do sofá, o coração batendo forte no peito. Ela se aproximou da TV, quase tocando a tela, em choque total. A mulher que viu ali, ainda que visivelmente envelhecida e abatida, era sem dúvida Helena, sua mãe biológica. O que ela estava fazendo ali? Como isso era possível? Rafaela sabia que sua mãe estava morta. Pelo menos, era isso o que acreditava. Mas naquele instante tudo mudou. A revelação de que sua mãe poderia estar viva virou o mundo de Rafaela de cabeça para baixo. Isabela, eu preciso ir, disse Rafaela, já pegando suas coisas e saindo de forma apressada. Volte, Rafaela. O que está acontecendo? Perguntou Isabela, confusa. Mas Rafaela não tinha tempo para explicações. A única coisa que importava naquele momento era descobrir onde sua mãe estava e o que significava aquela aparição no noticiário. No caminho de volta à cidade, Rafaela mal conseguia pensar com clareza. Como Helena poderia estar viva? E o que havia acontecido com ela nos últimos anos? Seria possível que Cláudio tivesse mantido sua mãe escondida esse tempo todo? As perguntas se acumulavam em sua mente, mas ela sabia que, para obter respostas,
teria que confrontar o próprio Cláudio uma última vez. Ao chegar à mansão dos Valverde, a cena era caótica. Repórteres cercavam os portões e seguranças tentavam impedir que a imprensa invadisse a propriedade. No entanto, Rafaela não se intimidou. Aproveitando o tumulto, ela conseguiu passar despercebida entre a multidão e, usando seu conhecimento da casa, entrou pelos fundos, como costumava fazer quando trabalhava lá. O interior da mansão estava diferente. Havia uma tensão no ar e tudo parecia mais sombrio, mais opressivo. Rafaela caminhou pelos corredores silenciosos até chegar à sala onde sabia que Cláudio estaria. Quando abriu a porta, o encontrou sentado em sua poltrona de couro, segurando um copo de uísque, com uma expressão de cansaço e frustração. Ele a olhou sem surpresa, como se já esperasse sua chegada. "Eu sabia que você viria", disse Cláudio, sua voz mais fria do que nunca. "Você conseguiu o que queria, me destruiu, mas não pense que isso termina aqui." Rafaela não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nele, mas sua mente estava em outro lugar. "Onde está minha mãe?" ela perguntou, sem rodeios. Cláudio arqueou uma sobrancelha. "Ah, então você viu, não é? A pobre Helena. Eu sabia que esse dia chegaria. Você mentiu para mim a vida toda. Disse que ela estava morta, mas ela está viva. Onde você a escondeu todo esse tempo?" A voz de Rafaela estava cheia de raiva e dor. Cláudio suspirou, levantando-se da poltrona e caminhando lentamente pela sala. "Helena. Sim, ela sobreviveu ao acidente, mas não por muito tempo. Ela perdeu a memória, ficou internada em uma clínica particular. Nunca se lembrou de quem era, nem de você. Eu a mantive sob vigilância, claro. Não podia arriscar que ela se lembrasse um dia e destruísse tudo." Rafaela sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mãe estava viva, mas ao mesmo tempo estava perdida para ela. Cláudio havia roubado sua mãe de sua vida, assim como havia roubado seus pais. Onde ela está agora? "Me diga!" exigiu Rafaela, sua voz trêmula. "Você não vai encontrá-la", disse Cláudio, com um sorriso frio. "Helena está em um lugar onde ninguém pode alcançá-la, nem mesmo você." A raiva de Rafaela explodiu. Ela se aproximou de Cláudio, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. "Você já destruiu minha família uma vez, mas agora é diferente. Eu vou encontrá-la. E vou acabar com tudo que você construiu, porque finalmente a verdade veio à tona." Cláudio a olhou com desprezo, mas antes que pudesse responder, um barulho interrompeu a tensão. A polícia havia invadido a mansão. Era o fim para Cláudio Valverde. Rafaela saiu da sala sem olhar para trás. Sabia que a batalha contra Cláudio havia terminado, mas sua verdadeira luta, a busca por sua mãe, apenas começava. A manhã estava clara, mas o ar ainda carregava o peso dos acontecimentos recentes. Rafaela observava a cidade a partir de um café no centro, refletindo sobre tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Cláudio Valverde, o homem que destruiu sua família e manipulou tantas vidas, finalmente estava sob custódia policial. A mídia não falava de outra coisa, e as provas que Rafaela e Joaquim haviam revelado foram suficientes para destruir o império que ele havia construído sobre mentiras e crimes. Mas, para Rafaela, aquela vitória trazia um alívio amargo. Apesar de toda a justiça que havia conquistado, o pensamento de sua mãe, Helena, ainda a assombrava. Cláudio tinha dito que Helena estava viva, mas que estava em algum lugar onde ninguém poderia alcançá-la. A ideia de que sua mãe havia sido mantida em cativeiro, sem memória, afastada de sua própria filha, partia o coração de Rafaela. Ela sabia que não poderia descansar até encontrá-la. Enquanto tomava seu café, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Joaquim, que finalmente havia conseguido escapar dos capangas de Cláudio. Ele estava seguro agora, e as palavras de apoio dele a reconfortavam. "Rafaela, você fez o que precisava ser feito. Não pare agora. Vou te ajudar a encontrar sua mãe. Ela está mais perto do que você imagina." Essas palavras acenderam uma chama de esperança em Rafaela.
Ela sabia que Joaquim tinha acesso a muitas informações devido aos anos que passara trabalhando com a família Valverde. E se ele estava disposto a continuar ao seu lado nessa jornada, então ela não estava sozinha. Ainda assim, não seria fácil. Determinada a seguir em frente, Rafaela foi ao encontro de Joaquim naquela tarde. Ele a recebeu com um abraço caloroso, algo que ela não esperava. Eu devia ter te protegido melhor, disse Joaquim, com uma sombra de culpa em sua voz. Você fez o que pôde, respondeu Rafaela. Agora, precisamos encontrar minha mãe. Joaquim assentiu e a conduziu até uma pequena sala nos fundos de um antigo escritório, onde mantinha alguns arquivos que não haviam sido destruídos durante o caos. Cláudio achava que poderia controlar tudo, mas deixou rastros. Consegui algumas pistas sobre onde Helena poderia estar. Não será fácil, mas acho que podemos chegar lá. Ele mostrou a Rafaela alguns documentos que mencionavam uma clínica particular em uma cidade pequena, a poucas horas dali. Essa clínica é conhecida por manter pacientes com amnésia ou doenças mentais em total isolamento, explicou Joaquim. Cláudio deve ter mantido sua mãe escondida lá, longe dos olhos de todos. Se ela estiver lá, vamos encontrá-la. Rafaela sentiu seu coração apertar ao ver o nome da clínica no papel. Seria possível que, após tantos anos, ela finalmente estivesse perto de encontrar sua mãe? A ideia de reencontrá-la, de vê-la novamente, era quase surreal. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a mulher que encontraria talvez não fosse a mesma Helena que um dia havia conhecido. Anos de isolamento e perda de memória poderiam ter mudado sua mãe para sempre. No dia seguinte, Rafaela e Joaquim partiram para a pequena cidade onde a clínica estava localizada. O caminho foi silencioso, ambos imersos em pensamentos sobre o que estava por vir. Quando finalmente chegaram, o lugar parecia isolado, quase abandonado. As árvores altas ao redor da clínica criavam uma atmosfera de distanciamento, como se o mundo real estivesse muito distante dali. Rafaela desceu do carro, sentindo o estômago se revirar. Cada passo em direção à clínica parecia um passo em direção ao desconhecido. Quando chegaram à recepção, Joaquim usou sua influência para conseguir acesso ao local. Estamos procurando Helena, disse ele à atendente, mostrando alguns documentos que conectavam Cláudio à clínica. A atendente, uma mulher de meia idade com uma expressão cansada, olhou para os papéis e depois para Rafaela, como se estivesse decidindo se deveria falar a verdade. Depois de alguns momentos, ela acenou com a cabeça. Temos uma paciente chamada Helena. Está aqui há muitos anos. Rafaela sentiu o mundo parar por um segundo. Era verdade. Sua mãe estava viva. A atendente os conduziu pelos corredores da clínica até um quarto pequeno, onde uma mulher estava sentada à janela, olhando para fora. O coração de Rafaela quase parou ao reconhecer os traços familiares, mesmo que envelhecidos e abatidos. Era Helena, sua mãe. Com a respiração trêmula, Rafaela se aproximou devagar. "Mãe!" sussurrou ela, a voz cheia de emoção. Helena se virou lentamente, seus olhos vazios encontrando os de Rafaela. Por um momento, não houve reconhecimento. Os anos de isolamento e perda de memória tinham deixado sua mãe distante, uma sombra da mulher que Rafaela se lembrava. Mas então, algo nos olhos de Helena mudou. Um brilho de reconhecimento. Algo quebrou a barreira que o tempo havia erguido. "Rafaela?" A voz de Helena saiu fraca, mas o suficiente para fazer as lágrimas de Rafaela rolarem. "É você?" "Mãe, sou eu", disse Rafaela, segurando as mãos de sua mãe. "Eu te encontrei. Depois de todos esses anos, eu finalmente te encontrei." Helena a olhou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando organizar as memórias em sua mente. Eu me lembro de você. Minha filha", disse ela, com a voz embargada, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O abraço entre as duas foi silencioso, mas carregado de anos de dor e separação. Rafaela sentiu o peso de tudo o que havia acontecido finalmente começar a se dissipar. O reencontro com sua mãe era o último pedaço que faltava para sua jornada.
Cláudio havia perdido, e ela havia recuperado o que ele tentou tirar dela para sempre. Nos dias seguintes, Rafaela e Helena passaram o tempo juntas, reconstruindo a conexão que havia sido interrompida. Com a ajuda de médicos, Helena começou a recuperar mais memórias, e a relação entre mãe e filha floresceu novamente. Rafaela sabia que a estrada ainda seria longa, mas agora, ao lado de sua mãe, ela estava pronta para encarar o futuro. Cláudio Valverde, por sua vez, estava prestes a enfrentar o julgamento de seus crimes. Sua queda foi implacável, e o legado que ele tanto lutou para manter acabou se transformando em ruínas. O nome dos Valverde, que antes era sinônimo de poder e prestígio, agora era associado a mentiras, traição e assassinato. Rafaela, no entanto, decidiu que seu futuro seria diferente. Agora que havia recuperado sua mãe e desmascarado os crimes de Cláudio, ela optou por seguir uma vida simples, longe do glamour e da escuridão que cercavam a família Valverde. O legado dos Valverde não a definia mais. Finalmente, Rafaela estava livre. Livre para recomeçar, com sua mãe ao seu lado, e com a certeza de que, independentemente do que o passado tenha feito, o futuro seria construído com verdade e amor.